Certo. E o seu pai biológico? Como é que é a sua relação com o seu pai biológico? Beto, esse é um assunto delicado, né? E outra coisa, eu já te antecipo que você fala aquilo que você tiver vontade de falar, tá? Não, é. Aqui a nossa tônica do nosso, do nosso bate-papo aqui é a vontade de dizer. A gente dá espaço para a pessoa contar aquilo que ela tem vontade. Beto, hoje a nossa convivência ela não é boa, né? Hoje já Sempre, teve boa? né? Sempre, né? Eu não tenho lembrança da gente ter uma convivência muito boa com o senhor Francisco, no qual eu chamo de pai, né? Uhum. Sempre me rejeitou, nunca me apoiou em nenhum projeto, nada. Já fui atrás dele N e N vezes. Tem um episódio, assim, que inclusive eu peço muito a Deus para tirar do meu coração, né? Quando eu comecei a trabalhar no Maracanã em 2015, eu era doido para comprar uma televisão, né? Uhum. Foi quase bem na época que explodiu a Netflix. Então Sei. eu tava doido, vou comprar uma televisão e recebi o meu primeiro salário ali, Deus Você tinha quantos anos? Nessa época, Beto, em 2015, cara, era pra ter uns 18 anos, mais ou menos, alguma coisa assim. Já tava bem, já. E fui depositar esse dinheiro. E tem ali na avenida, ali na Rua da Caixa, eu vi ele, né? E fui tudo empolgado pra dar benção pra ele, todo feliz, que ia depositar meu primeiro dinheirinho. Eu dei benção pra ele, ele falou, por que você tá dando benção pra mim? Eu não sou seu pai. Então, assim, aquilo na hora foi a mesma coisa de dar um tapa na minha cara. Eu desisti de tudo que eu ia fazer e voltei pra casa da minha avó chorando. Então, assim, essa é uma coisa assim que me marca muito, né? Porque eu sempre quis entender o porquê. Eu sempre quis entender o pra quê dele me tratar dessa forma. Uhum. Porque eu sempre fui filho único dele, não tem mais filhos. Ah, ele não tem mais nem depois que ele Não separou da sua mãe, teve, não teve mais não filho? teve mais filhos. Então eu sou filho único dele. Então é uma coisa assim que me machucava muito, mas hoje eu já superei bastante do que eu sofria. Eu queria de coração ter um convívio legal com ele, de pai mesmo pra filha, até mesmo meu próprio padrasto, ele incentiva isso. Você tem que procurar, não pode deixar, só que assim, a minha parte eu já fiz, já fui muitas vezes na casa dele, já chegou vez de eu estar na mesma sessão no supermercado, ele veio, ele dobrar a sessão, ou até mesmo sair fora do estabelecimento. Eu trabalhava no estabelecimento comercial aqui, ele não viu que era eu que estava atendendo. Na hora que ele viu, ele sumiu, ficou com vergonha, não sei o que aconteceu, deixou até a carne lá e, e foi embora, entendeu? Então, assim, sempre eu pedia as coisas, sempre pedia para ajudar, para conversar, ele sempre correu de mim, até mesmo no velório da minha avó, né? Minha avózinha que faleceu, a mãe dele, né? Lá no velório eu fui para dar a benção para ele, ele falou a mesma coisa, nem sei porque que você dá a benção para mim, dentro de um velório, um momento triste da nossa família, né? Então, assim, eu nunca entendi, mas Será que não é vergonha que leva ele a ter essa reação? não sei, né? Porque a vergonha, quando a pessoa passa a não compreender aquele sentimento, ela vai reagir de várias. Você pode ver que vergonha é um sentimento que faz as pessoas reagir, cada um reage de um jeito. Uma vai rir, a outra vai chorar, a outra vai ficar inibida, a outra já vai querer extravasar. E será que não é uma maneira dele sentir vergonha que ele não foi um pai presente para você? Se eu Ele falar, falhou como pai? se eu falar que sim, eu tô mentindo, se eu falar que não também, eu vou estar mentindo, porque eu não tenho essa convivência com ele, Mas né? o que você acha que é? Mas pela que a própria família dele mesmo me fala, eu acho que não é nem vergonha. Ele não querer mesmo. É ele não querer mesmo. Porque todas as minhas tias, irmãs deles, né? Até a própria esposa dele hoje fala, cara, Lucas, ele é assim. Eu falo pra ele, tem que ser próximo, ele não tá nem aí. As minhas próprias tias mesmo, a minha avó, quando era em vida, ela reclamava disso, né? Ela incentivava ele, mas ele sempre deixou pra lá. Então, toda oportunidade que ele tinha de me machucar, ele não perdia. Ele não perdia tempo. Porque ele sabia que eu tinha uma fraqueza muito grande no coração por causa disso. Então, ele deixava eu mal rapidinho. Porque ele sabia dessa dependência que eu tinha nele.
Entendi. Ele tinha um gatilho de te deixar mal. Ele tinha um gatilho. Aí você resolveu deixar pra lá. Eu entreguei na mão de Deus, né? Como que foi assim? Você falou assim, não, pra mim já chega. Eu sou muito cristão, né? Pra quem me acompanha, sempre observe nas minhas redes sociais. E eu subia muito ao monte pra orar. Uhum. E nesse dia que eu subi ao monte pra mim orar, eu pedi a Deus pra Deus limpar meu coração. Que se Deus tivesse um propósito, junto eu a ele, algum dia que Deus tirava essa dor, porque não estava me fazendo bem. Qualquer coisinha que tocasse em assunto de paternidade, eu já me abalava emocionalmente, eu já ia pros cantos, já chorava. Então, nesse dia, eu pedi para Deus me libertar disso. E sempre quando subia ao monte, eu sempre gostava de isolar. Eu tinha meu momento de intimidade com Deus. Como a gente tá conversando aqui, eu conversava e o povo falava que eu era doido, mas só eu e Deus sabem da intimidade que eu tenho mais ele. Falei, Deus, hoje eu quero perdoar meu pai. Só que sozinho eu não dou conta. O Senhor me ajuda? Eu lembro como se fosse hoje, eu dei um grito tão alto, que todo mundo que tava junto com a gente lá foi correndo onde eu tava, pra ver se alguma cobra, alguma coisa tinha me pegado, e chorei como uma criança que queima com água quente. Mas foi um choro que limpou a minha alma. De alívio. Foi um grito assim que me libertou. Parece que tirou 25 sacos de cimento das minhas costas. E foi aonde eu perdoei ele. É onde que se eu ver ele hoje na rua, se ele me cumprimentar, eu faço questão de dar benção para ele. Se ele não der benção, pelo menos eu sei que eu fiz a minha parte. Então, um dia após o dia eu desci um monte, eu fui na casa dele, ele não quis me receber. A gente tem a grade, né? Uhum. Ele veio, o que você tá fazendo aqui na porta de casa? Eu vou falar uma única coisa pro senhor. O senhor não soube me tratar como um filho. Mas na sua velhice eu vou te ensinar o que é ser pai. Porque as portas de casa vão estar abertas pro senhor. E eu vou cuidar do senhor como melhor coisa da minha vida. Vou te tratar bem, o que o senhor precisar, vou dar pro senhor. E assim, depois disso, já tem uns 4 anos, 3 anos, mais ou menos, dessa conversa. A vida é feita de ciclos. Você acha que o encerramento desse ciclo vai ser você cuidar dele quando necessário, se necessário? Se necessário, o meu coração tá aberto. Eu já tô preparado para isso, né? Porque eu como ser humano, eu não acho justo eu pagar da mesma moeda que ele fez, né? Uhum. Então, eu tenho que mostrar o melhor para ele ver o que ele às vezes perdeu ou deixou de conviver ao meu lado. Então, isso eu deixei bem claro para ele que a porta de casa, quando ele precisar, tá aberta para ele. É porque é interessante o seguinte, eu acho, eu tenho algumas dificuldades aí e eu fico notando assim, quando existe um gatilho, um start para alguma situação, você justifica através daquele momento. Mas como que você vai rejeitar um filho seu desde a infância, com o tempo de bebê? Parece que não passa, não entra na minha cabeça. Eu também queria entender, sabe? Eu tenho esse grande ponto de interrogação aí na minha mente. Eu não consigo entender o porquê e o pra quê. É umas perguntas que eu sempre faço frequente pra Deus, né? Falei, o porquê disso? Porque assim, eu tinha 1 ano de idade, né? Então, não tem aquela justificativa, né? Será que ele culpa você pela separação? Não, porque o culpado da separação foi ele mesmo, né? Mas o ser humano, muitas vezes, ele não aceita que ele é o culpado. Ele quer achar um culpado. Foi consequência dos próprios atos dele mesmo com a gente, né? Com a família, né? Se você passa a ver ele hoje na rua, o que você sente? Nada. Pra mim é uma pessoa normal. Eu me libertei. Você tem vontade de falar de alguma coisa? Ou... Eu queria que ele me dissesse o porquê dessa rejeição, né? O porquê que ele me tratou assim, o porquê que ele me machucou dessa forma. Só que eu coloquei como uma página de um livro você virou. Que eu virei, né? Até então, porque, como eu falei no começo, né? Eu tenho uma base muito boa
como paternidade, que é o Tonzinho hoje, né? Que é meu pai, meu padrasto.